Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. O vazio sanitário se encerra hoje no estado do Mato Grosso, mas será que os produtores já podem iniciar o plantio dessa próxima safra de soja 2021? Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário atual para essa safra no estado, a gente recebe aqui o Marcos da Rosa, ele que é um dos vice-presidentes da FAMATO, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, os amigos e amigas do Notícias Agrícolas. Marcos, o vazio sanitário se encerra hoje aí no estado do Mato Grosso. O produtor já está autorizado a iniciar o plantio da safra de soja, mas já tem como semear a safra por aí? Não, ainda não, porque não há condições climáticas, as chuvas ainda não vieram. Tem alguma previsão aí a partir do dia 20, 22, 23, 27 de setembro. Mas aquele plantio que muitas vezes é possível se iniciar no dia 15, não vai ser possível nesse momento. Temos que guardar a umidade, até por ser um ano de grande demanda de sementes, e se nós não acertarmos o primeiro plantio, que tiver que haver replantes, a gente pode ter dificuldades da quantidade de sementes, né, no mercado hoje. E aí, Marcos, que índices, que medições o produtor precisa esperar antes de iniciar o plantio dentro dessa segurança necessária para essa safra? Você precisa de uma umidade de solo que dê condições aí de germinação, 100 milímetros, seria uma boa segurança. Agora, tem produtores que, se ameaçar a chuva 20, 30 milímetros, eles dão início, até porque nós temos uma safra, a safrinha do algodão aqui no Mato Grosso, né, ao redor de 1 milhão de hectares, talvez um pouco menos esse ano, e o produtor de algodão ele é obrigado a se arriscar mais um pouco. E aí, Marcos, até que data deveria ser feito esse plantio, pensando nesse produtor de segunda safra de algodão? Seria agora logo até o início de outubro, né? Porque variedades aí de 90, 95 dias para ter o início do plantio do algodão, no máximo no final do mês de dezembro ou então no início do mês de janeiro, em função do clima para frente depois. Mas o espaço de tempo é esse, variedades precoces, né? Que permitam esse plantio lá para o final do mês de dezembro, início de janeiro. E aí, se a gente for pensar no produtor que faz a segunda safra de milho, aí ele tem até que data, mais ou menos, para plantar sua soja? O milho, o prazo máximo é dia 20 de fevereiro, onde teria condições de umidade suficiente para que a cultura tenha uma boa produtividade e pague os custos de produção. Então, é um pouquinho mais estendido, né? A gente pode... Aí entra o resto, a maioria dos produtores do Mato Grosso, dos 10 milhões, quase 10 milhões e 300 mil hectares, essa grande maioria ele entra nessa faixa de estar com o milho plantado até o dia 20 de fevereiro, e é uma cultura que nesse momento a safrinha de milho está se tornando maior que a safra de soja. Possivelmente essa safra, segundo dados do IMEA, essa próxima safrinha de milho ela deve produzir 1 milhão a mais de toneladas do que a safra de soja 2020 que nós encerramos. E aí, Marcos, o que a gente pode esperar da produção do estado do Mato Grosso nesse ano, até em comparação com o ano passado? A gente deve ter uma manutenção de produção, uma expectativa de aumento. O que vocês estão esperando para essa safra 2021? O Mato Grosso ele se mantém numa média de produtividade, porque nós temos adventos. Pode ocorrer em algumas partes do estado muita chuva na colheita, onde pode se perder um pouco de produtividade. Mas a expectativa é uma produção talvez um pouco maior que esse ano, que deve ter um incremento de área. Então, segundo o IMEA, os estudos do IMEA nesse momento estão apontando para 35 milhões de toneladas de soja e mais de
6 milhões de toneladas de milho. E aí, Marcos, falando da comercialização, o produtor entra nessa safra já bastante vendido, bastante negociado. Ele conseguiu aproveitar esses índices bons de preços ou essas vendas já foram fechadas desde lá de trás com patamares menores? Esse é o fato da instabilidade da economia nacional e internacional, a nacional falando de quanto será o dólar na colheita, de quanto é o dólar hoje, e o produtor fica na dúvida. Mas nós temos vendido nesse momento, obviamente, sempre segundo os levantamentos do IBEA, 55% da expectativa de produção de soja para o ano que vem. Isso significa que a média de 55% das vendas, elas não estão altas, elas passaram por R$ 72, R$ 75, R$ 78, R$ 80, alguns vendendo a R$ 100. Nós mesmos, em nossa propriedade, nós fizemos uma venda mais elevada por todas essas dúvidas que eu estou colocando, de quanto que é o dólar, de o que vai acontecer, será que o dólar vai para 6, vem para 4, ficamos em dúvida. Quando deu os custos de produção, praticamente, a gente vendeu uma grande quantia na faixa de 75 e 50, que dá uma diferença hoje de mais de R$ 35 por saco. Então, na média, é o que você está dizendo, a gente não consegue aproveitar 100% e também, historicamente, faz muitos anos que não acontece uma diferença de preço em 5, 6 meses da maneira que aconteceu agora em função da demanda. Né? Então, ninguém esperava com as safras grandes que tem por aí, com o problema dos Estados Unidos com a China, que a demanda fosse tão grande e o dólar também no Brasil permaneceu num valor ideal para exportação, que permitiu com essa demanda essa subida de preços. Mas o produtor certamente, a metade deles, vamos dizer assim, a metade da safra não pegou o máximo dos preços não, e muitos têm uma venda um pouco próxima ao custo de produção, outros um pouco para cima do custo de produção. Essa é as diversidades e as inseguranças que o produtor rural vive no Brasil. Mas Marcos, de maneira geral, a gente pode dizer que vai ser uma safra rentável para o produtor, ele vai conseguir cobrir aí seus custos e ter uma rentabilidade nessa safra de soja 2021. Da maneira que eu estou dizendo, né? Na média da venda, então 45% da safra não está vendida. Esses 45% vão ser com os preços mais elevados, provavelmente. Se o pessoal for vendendo e não cair, não havendo perigo dos preços diminuírem ou cair, que nem a gente fala daqui para frente, mas os outros 50%, eu não digo que os outros 55% na sua totalidade foi em médias mais baixas, mas os custos de produção certamente serão pagos, isso a gente não tem dúvida. O importante é o produtor não ficar endividado na safra, como ocorreu aí no passado muito recente. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento de início de safra, essa necessidade do produtor aguardar realmente as chuvas e as boas condições para plantar a sua safra. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, o Brasil ele vive um bom momento na agropecuária e, como eu disse, não significa que em termos de lucro líquido todos os produtores têm aproveitado, mas é muito melhor nós termos uma esperança no futuro, que a demanda realmente seja do tamanho que ela está sendo hoje, porque nós temos uma capacidade muito grande de aumentar a produtividade. E a produção brasileira de grãos e de carne também, a gente produz em excesso, precisa ser exportado. Mas é importante que nós tenha esse ânimo, que a gente está passando por esse momento positivo e nós temos que continuar lutando para melhorar a infraestrutura, a logística, reduzir preços. Precisamos aprovar a lei de defensivos do Congresso Nacional.
que vai dar uma agilidade, vai dar uma competitividade no mercado muito, muito grande. A lei do licenciamento ambiental também está pronta há 2 anos para ser votada, é uma lei que libera o Brasil todo, a construção civil, pontes, estradas, propriedade rural. Então, nós temos uma luta eterna no Brasil e temos que estar sempre unidos com nossas entidades para nós sairmos da insegurança econômica e também da segurança jurídica. Portanto, o meu recado é esse: a coletividade, seja com bons preços ou preços ruins, o esforço da coletividade em resolver o futuro do Brasil ele é muito importante e dá uma força muito grande para que as mudanças ocorram de uma maneira mais rápida. Obrigado e um grande abraço a todos. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Estamos à disposição. Esse, o Marcos da Rosa, ele que é vice-presidente da FAMATO, conversou com a gente para traçar um panorama inicial dessa safra de soja 2021 lá no estado do Mato Grosso. O vazio sanitário se encerra no estado hoje, dia 15 de setembro, mas ainda não há condições para o produtor iniciar o seu plantio. O Marcos da Rosa destacando que é muito importante que o produtor aguarde essa chuva, aguarde condições favoráveis para iniciar um plantio bom, que garanta o potencial produtivo dessa safra e não tenha risco de replantios, já que essa situação pode ser dificultada esse ano devido aí a uma possibilidade de falta de sementes para essa necessidade de replantio. O Marcos da Rosa destacando também que o produtor já entra nessa safra bastante vendido, cerca de 55% da produção já negociada, com média de preços boas, mas abaixo dos preços atuais apresentados pela saca da soja. Com isso, a expectativa é de que esses 45% restantes sejam negociados com preços mais elevados e aí o produtor garanta a sua rentabilidade para essa safra 2021. Expectativa de aumento na produção do estado do Mato Grosso, a expectativa ainda é de uma boa safra, o que fica ao alerta e a preocupação dos produtores é especialmente para aquele produtor lá no Mato Grosso que vai fazer a segunda safra de algodão. Para esse caso, esse plantio da soja deveria acontecer ainda nesses primeiros dias de possibilidade de plantio no mês de setembro. Então, esse caso é um pouquinho mais alerta nesse momento, o produtor um pouquinho mais preocupado para iniciar logo o seu plantio de soja e garantir a segunda safra de algodão. Para o produtor de milho, a situação já é um pouquinho mais tranquila, dá para esperar um pouquinho mais para iniciar o plantio da soja e garantir um plantio bom da segunda safra de milho até o dia 20 de fevereiro de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.